aí galera, beleza? Bom demais? Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Renato. E hoje galera, nessa quarta trazendo um vídeo extra pra vocês. Porque tá rolando galera, uma tag no YouTube que seriam os 10 quadrinhos para o resto da sua vida. Se eu não me engano, essa tag foi criada pelo Ricardo Silling do canal Collectors Home. Já teve alguns outros canais fazendo, como o Fernando no Central HQs, o Rodrigo Donegar do canal Guia HQ também, cara. A gente tava até conversando agora há pouco no grupo do Milhas e Milhas. Então eu falei, vou gravar também, cara, um videozinho assim. Eu não vou estar falando 10 HQs só específicas, mas alguns vão ser a série em si, cara. Então, sem mais delongas, vou estar começando pelo... E também não vai ser por ordem de preferência, não, tudo. Só o último que realmente é o quadrinho que mais me impactou na minha vida inteira. E o primeiro, galera, seria a coleção O Juiz Dredd Essencial. Aqui o representado pelo quadrinho América. Pra falar do Juiz Dredd em si, que é um personagem que eu amo de paixão, cara. E se fosse pra escolher uma obra do personagem, acho que a América estaria bem representada, mas em si toda a coleção do personagem. Outra obra que me impactou demais é de um dos meus escritores favoritos da atualidade, que é o Condado de Essex, do Jeff Lemire. Material que saiu aqui pela finada editora Mino. Essa belíssima edição integral aqui, cara, que narra a vida da região do Condado de Essex, uma cidadezinha, que é a região onde o Jeff Lemire, se não me engano, nasceu, cara. E aqui 3 histórias de personagens diferentes se entrelaçam, tendo como pano de fundo essa região do Canadá, cara. Um quadrinho emocionante, uma das coisas mais lindas que eu vi. E como a Mino fechou as portas, eu não sei como vai estar o estoque dessa obra, se ainda encontra fácil na Amazon e outras coisas, e torcer para que seja um título que não fique fora de catálogo, que futuramente alguma editora possa reimprimir. Sobre o Juiz Dredd, o material foi lançado pela Mitos. Outro material aqui, galera, é uma série que eu gosto muito no geral, é a série Love and Rockets, tanto com a série de Palomar quanto da Loucas, que aqui é representada por Meg a Mecânica, do Jaime Hernandes. O Palomar é do Gilbert Hernandes, e são obras seminais dos quadrinhos underground americanos, material dos anos 80, material com muita influência mexicana, assim, por influência latina dos irmãos, assim. Principalmente aqui, o Meg é uma obra de ficção científica, mas com uma abordagem bem legal, cara. É verborrágico, mas dinâmico ao mesmo tempo. Tem bastante texto, mas uma história divertidíssima de uma obra misturada com punk rock sobrenatural. Tudo se passando nas terras californianas. E tanto o Palomar também, cara, poderia estar sendo representado aqui. São obras seminais para quem gosta de quadrinhos mais underground, trabalhos sem censura, independentes, obra-prima. Outro trabalho, galera, que eu gosto demais é esse tarugo aqui, o Gotham DPGC, do Ed Brubaker, Greg Rucka, Michael Lark, Stefano Gaudiano e Cano. Essa é uma série, galera, que se passa em Gotham City, mas que não tem o Batman como protagonista, mas sim o departamento de polícia de Gotham. E aqui também eu não contando com seu principal ativo, que é o comissário Gordon, mas sim uma nova equipe, principalmente a agente Montoya, que futuramente se tornou a comissária. Trabalho simplesmente brilhante, cara.
Baita quadrinho policial, se passando no sombrio mundo de Gotham City do Batman. Essa edição ônibus aqui, vira e mexe, tá por um bom preço. Eu particularmente não gosto desse formato, mas para essa obra aqui, como tá tudo compilado, valeu o investimento feito. Baita trabalho para quem gosta de quadrinhos policiais. Outra obra, galera, é uma saga em si. Eu poderia até estar colocando o Incalverso junto, mas vou colocar aqui A Casta dos Metabarões, do Jodorowsky e do Juan Jiménez. Uma obra seminal para ficção científica europeia, juntamente com o Incal. Dá para colocar como o Incalverso nessa... Toda a obra do Jodorowsky nesse meio é espetacular, mas aqui, pela arte maravilhosa do Juan Jiménez, o fato da história não ter um roteiro tão psicodélico igual o do Incal, cara, eu destaco o Metas Barões, toda a sua saga em si. Obra recomendadíssima para amantes de sci-fi. Aqui, galera, para mim é a maior obra do Alan Moore, cara. O pessoal fica com Watchmen, Monstro do Pântano, V de Vingança, mas a obra dele que mais me impactou até hoje foi A Liga Extraordinária, 1898, que são as duas primeiras séries, cara, que simplesmente é uma... Cara, a forma como ele soube usar os personagens da literatura britânica aqui, cara, é simplesmente brilhante, cara. Sem sombra de dúvidas, o melhor trabalho já feito pelo mestre Alan Moore, cara. Falar do Alan Moore é sempre polêmico, mas essa obra aqui pra mim é o seu masterpiece, a sua obra-prima. Outro trabalho, pessoal, que muito me impactou também é a história definitiva do Demolidor, que é a queda de Murdoch. Aqui a gente vê da queda à ressurreição desse personagem, um dos personagens mais sofridos dos quadrinhos. Eu acho que só perde pro Zé Gatão do Eduardo Schlosser. E aqui, galera, a gente vê toda uma intriga de traições, identidade revelada, e a forma como Frank Miller e o David Mazzucchelli conduzem essa obra. Para mim, acho que sem sombra de dúvidas, acho que é o maior título já publicado pela Marvel em todos os tempos. Continuando com, para mim, a obra que praticamente definiu os rumos do selo Vértigo da DC, é o Camelot 3000. O material conta com Michael W. Barr e o Brian Bolland. Uma história que se passa no ano 3000, quando um jovem acaba despertando o rei Arthur e os outros cavaleiros da Tábua Redonda para uma aventura futurista, cara. E galera, aqui tem tudo o que a gente aprendeu a amar no selo Vértigo. Histórias adultas, temática complexa, tabus, cara. Tem personagens, relações acabam homossexuais na história. Tem muita... Aqui foi o primeiro passo apesar que muita gente coloca o Monstro do Pântano, Homem-Animal, entre outros títulos, como o pontapé inicial do selo Vértigo, mas pra mim, cara, Camelot 3000, uns 5 anos antes, se eu não me engano, já tinha dado o primeiro passo. Pra mim é a pedra fundamental do selo Vértigo e uma das melhores obras que eu já li na minha vida. Também, galera, tem outra coisa, série que
é a série Sandman do Neil Gaiman. Aqui a série em si, cara, totalmente, toda ela me, me agrada demais, mas principalmente a obra que abre esse segundo volume da edição é absoluta, que é o Estação das Brumas. Pra mim é a melhor saga de toda essa série do Sandman. Isso aqui também é um material indispensável pra mim, fica sem sombra de dúvidas nesse top 10, né, dos quadrinhos para o resto da vida. E fechando com o material que mais me impactou na minha vida inteira, cara. Eu sou muito fã do DC Comics. E por um tempo até eu considerava o Batman Ano 1 o melhor quadrinho de todos os tempos. Assim que eu tinha lido, cara, mas repensando e toda vez que eu releio, não tem como, cara. É DC A Nova Fronteira do Darwyn Cooke. Pra mim é uma obra assim que eu tenho que ler anualmente, porque aqui, galera, nessa história a gente vê uma, uma história passando desde os primórdios da DC Comics até o início da Era de Prata. Aqui uma época ainda mais que tava em alta personagens sombrios, pós-Watchmen, Cavaleiros das Trevas. Aí surgiu a Image Comics também, com seus trapoucos, heróis violentos. E o Darwyn Cooke aqui nessa obra faz esse resgate à essência do que é os quadrinhos clássicos de super-heróis. O que levou esses títulos a fazer sucesso. Então, pra mim, esse pra mim, apesar de eu não ter falado em ordem de preferência, mas pra mim é top 1 da minha vida. E é totalmente dispensável na minha coleção o DC A Nova Fronteira. Então são esses os títulos, galera, que eu trouxe para apresentar para vocês. Tive um pequeno problema técnico com a ring light aqui, não vou reeditar. Então é isso. Mais uma vez peço gentilmente que possam dar uma oportunidade ao canal, se inscrevendo, deixando like, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força. Deus abençoe e até a próxima.